Olá e obrigado por ter escolhido mais um vídeo aprendemate.online. Aqui vamos trabalhar os complexos na forma trigonométrica. Temos aqui várias operações, vamos ver qual delas é que nos vai dar jeito. Mas antes de começar, não te esqueças de subscrever, caso não o tenhas feito, e de deixar um gosto para dar uma ajuda a este projeto. Vamos a isto? Então, neste exercício temos um complexo com um argumento que nos é fornecido aqui, π sobre 5. Cada complexo, eu vou colocar aqui, pode ser escrito na forma algébrica ou trigonométrica. Portanto, na forma algébrica já sabes de certeza qual é: a mais bi, em que o a e o b são valores reais. Mas vamos ter também agora a forma trigonométrica. Portanto, esta é a algébrica. E como é que é a forma trigonométrica? Tens aí à direita, eu vou aqui voltar a escrever, módulo de z, e precisamos de um argumento. Pronto, este argumento que aqui aparece, este ângulo que aqui está, não é único, atenção. Quando nós falamos num argumento, é porque se eu fixar um ângulo, então vai ser possível encontrar outros ângulos que podem funcionar como argumento desse complexo. Portanto, um complexo na forma trigonométrica tem um módulo que é a distância a que o afixo desse complexo está da origem. Portanto, seria esta distância aqui, entre a origem e o afixo do ponto Z. E tem um argumento associado, que será este ângulo aqui, mas eu posso escolher, por exemplo, posso tanto escolher π sobre 6, como, por exemplo, se eu adicionar agora 2π, uma volta completa, eu vou parar ao mesmo sítio, não é? Portanto, avançando até aqui, 2π mais aquele bocadinho, eu tenho exatamente a mesma posição no plano complexo. Então, eu poderia escolher qualquer um destes argumentos e usá-lo para definir um complexo. Por exemplo, vamos imaginar que tínhamos o complexo 2e elevado a i π sobre 6, ou escrito como 2e elevado a i, vamos aqui assim fazer este cálculo, portanto seria π sobre 6 mais 12π sobre 6, este 2π, o que significa que teríamos 13π sobre 6. Então, tanto faz trabalhar com o argumento π sobre 6 como 13π sobre 6, porque isto vai representar exatamente o mesmo complexo. Okay? Bom, então, neste caso temos um complexo, vamos registar já aqui z, que tem um argumento π sobre 5. Não sabemos qual é o módulo, portanto vamos representá-lo como módulo de z é elevado a i π sobre 5. E agora queremos saber qual é que poderá ser um argumento deste novo complexo, que é menos i elevado a 9z. Então, temos aqui uma expressão que representa um outro complexo, e para isso vamos precisar primeiro de simplificar esta expressão, ver o que é que conseguimos obter a partir daqui. Então vamos lá aqui, criar espaço. Então, primeiro que tudo, temos ali um i elevado a 9, uma potência de i. O que é que tu precisas também de saber? Calcular as potências de i. Podemos começar, por exemplo, com i elevado a 0. Quanto é que será? Tal como nos reais, um número elevado a 0 vai dar 1. E depois, por aí fora, i elevado a 1, obedecendo às mesmas propriedades de r, será i. I ao quadrado, por definição, já sabes que é quanto? Menos 1, claro. E o i ao cubo seria menos i. Bastaria, por exemplo, multiplicar por i o que já tinhas anteriormente, não é? O menos 1 vezes o i dá menos i. E agora isto começa a repetir de 4 em 4. E, portanto, quando eu chegar aí à quarta, vou ter novamente 1, i à quinta e por aí fora. Pronto. Então, o que é que nós fazemos? Quando temos uma potência de i, basta-nos ver em que posição destes ciclos de 4 em 4 é que está aquele expoente em particular. Portanto, deixa-me só terminar aqui. Este ainda se pode colocar menos i. Neste caso, i à nona. Claro que como já temos até i à sétima, podíamos continuar e chegávamos lá rapidamente. Mas às vezes o número é maior, o expoente, e portanto, o processo qual é? Vamos dividir esse expoente por 4. Ora, aqui o 4 vai ter que ser multiplicado por 2, temos 8 e vai nos dar resto 1. E é este resto que está aqui que nos interessa. Portanto, o i à nona será igual a i elevado a 1, que era aquilo que nós estávamos aqui já quase a descobrir. Se continuássemos, o i à oitava seria, multiplicando por i, ficaria menos i ao quadrado, que é 1, e o i à nona, multiplicando novamente por i, ficaríamos com
i. Portanto, cá está. Bom, então, temos já que este novo complexo, vamos escrevê-lo aqui como menos i elevado a 9 vezes z, vai ser algo que falta ainda ter em consideração aqui o menos, portanto, já sabemos que o i elevado a 9 vai ser i, e agora menos i elevado a 9 será então menos i, não é? Ok. E nós vamos ter que multiplicar este número por z, mas o z está na forma trigonométrica, mesmo sem conhecer o módulo. Bom, se está na forma trigonométrica, dava jeito escrever o menos i, que corresponde ao menos i elevado a 9, na forma trigonométrica. Como é que fazemos isto? Há um processo mais geral para qualquer número complexo, mas quando nós temos números complexos que são ou imaginários puros ou reais, é bastante mais rápido, não é? Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos ao plano complexo e vamos marcar o menos i. Onde é que ele vai ficar? O eixo imaginário está aqui. Aqui temos o eixo real. E, portanto, o menos i vai ficar algures aqui, não é? Portanto, seria na parte negativa, corresponde ao menos i. Então, o que é que nós precisamos para representar na forma trigonométrica? Precisamos de um módulo, primeiro. E o módulo, acabamos de ver que era a distância a que o afixo deste complexo está da origem. E, neste caso, sendo o menos i, esta distância vai ser 1, não é? Portanto, o módulo de menos i vai ser 1. E agora vamos precisar de um ângulo, de um argumento. E o argumento não é único, portanto, vamos encontrar aqui um. Eu vou escolher, por exemplo, vamos pensar lá primeiro qual é que poderia ser. Ok, eu vou escolher pela positiva, vou dar a volta por aqui e, portanto, terei, por exemplo, o 3π sobre 2. Tá? Mas também poderíamos ir pela negativa, no sentido negativo, e teríamos menos π sobre 2. Então, eu vou escolher um argumento, vou chamar este argumento θ, 3π sobre 2, por exemplo. Tá bem? Então, com isto, já podemos escrever este complexo na forma trigonométrica, ou seja, aquele menos i elevado a 9 seria módulo 1 vezes e elevado a, e agora eu escolhi 3π sobre 2 como argumento. Okay? Este 1 não vai ser importante, podemos até tirá-lo depois. Então vamos transferir isso para aqui e fazer aquela multiplicação. Portanto, teremos o 1, eu já não o vou escrever agora, está bem? Portanto, vamos colocar já e elevado a i 3π sobre 2 vezes o z na forma trigonométrica, não sabemos qual é o módulo, e temos o argumento, π sobre 5. Ok, então temos dois números complexos já na forma trigonométrica. Como é que se multiplica na forma trigonométrica? Nós temos aí do lado direito algumas das fórmulas que podes usar. E, como podes ver aqui, a partir de dois complexos, Z1 e Z2, para multiplicar, está aqui, é uma regra simples, que seria multiplicar os módulos e adicionar os argumentos. Para dividir, mesma ideia, só que vamos dividir os módulos e, parece lógico, agora subtrair os argumentos. Temos também aqui a fórmula da potência, z elevado a n. Aqui vamos elevar o módulo a n e vamos multiplicar o argumento por n. Okay? Então, precisamos da multiplicação. Vamos voltar ali ao lado esquerdo e vamos usar a fórmula. Portanto, neste caso, vamos ficar com, multiplicando os módulos, o módulo 1 vezes módulo de z vai ficar módulo de z, e vamos somar os argumentos. Portanto, 3π sobre 2 mais π sobre 5. Ok, agora fazemos aqui as continhas. Precisamos de somar 3π sobre 2, vamos multiplicar este por 5 e o outro por 10. Desculpem, por 2. Ok, e vamos ficar com, então, 15π sobre 10 mais 2π sobre 10, o que nos dá 17π sobre 10. Portanto, com isto temos módulo de z é elevado a i 17π sobre 10. Ok, neste caso, então, pede-nos o argumento e, por sorte, até nos calhou logo termos escolhido um argumento de forma a dar uma das opções. Portanto, deu-nos logo a opção B, mas podia não ter dado, ok? Então, o que é que nós fazíamos caso tivéssemos obtido outro valor? Por exemplo, então, se eu tivesse escolhido para
argumento aqui do menos i elevado a 9, em vez do 3π sobre 2, eu disse que tinha escolhido o sentido positivo, então e se nós tivéssemos escolhido o sentido negativo? Então eu iria trabalhar com o ângulo, portanto, vamos fazer aqui. Portanto, o menos i elevado a 9, eu podia ter escolhido 1 vezes e elevado a menos i π sobre 2, não é? Então, se tivéssemos feito isto, o que é que ia acontecer? Quando multiplicássemos o menos i elevado a 9 pelo z, teríamos agora módulo de z é elevado a i e iríamos somar o menos π sobre 2 com π sobre 5. E, portanto, aqui já daria outro resultado, não é? Vamos fazer aqui num instante, portanto, multiplicando por 5 para pôr o mesmo denominador, teríamos menos 5π sobre 10 mais, e agora 2π sobre 10. Isto vai nos dar, então, menos 3π sobre 10. E o que acontecia é que íamos olhar para as opções e não íamos encontrar ali a nossa opção. O nosso argumento ficaria aqui é elevado a i menos 3π sobre 10. Ok, então o que é que fazemos nestes casos? Nós sabemos que todos os argumentos vão diferir uns dos outros de um múltiplo de 2π. Significa que se eu acrescentar voltas, vou passar de um argumento a outro. Ou se retirar voltas completas. Então, esta expressão, ou melhor, este argumento que nós aqui temos, vamos só aqui criar mais espaço, permite-nos escrever uma expressão que representaria todos esses argumentos. Ou seja, eu posso partir, por exemplo, deste ângulo e agora dizer, se eu somar voltas completas, 2kπ, eu vou obter outros argumentos possíveis. E poderá ser que um deles apareça agora, uma das opções que nós temos ali, para podermos escolher uma, não é? Portanto, por exemplo, pegando nesta nova expressão agora, esta, vamos dar valores ao k. Se o k for 0, obviamente isto desaparece e vai nos dar o menos 3π sobre 10. Mas nós queremos procurar outros, de preferência aquele que está na opção, não é? E, portanto, vamos fazer, por exemplo, o k igual a 1 e iríamos obter, nesse caso, menos 3π sobre 10 mais 2π. Ora, o 2π com o denominador 10 será 20π sobre 10 e, portanto, cá está, vai nos dar o 17π sobre 10. Portanto, resumindo, nós escolhemos um argumento, mas pode acontecer que depois o resultado final que nos dá não tenha o mesmo argumento que nenhuma das opções. O que é que fazemos? Podemos escrever uma expressão que representa todos os argumentos possíveis, como fixando um deles e dizendo que todos os outros se obtêm somando 2kπ. Depois experimentamos alguns valores de k, neste caso o k igual a 1 dava-nos logo uma das opções que estava na pergunta. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Agora é a altura de continuar a praticar, fazer mais exercícios. Visita o site aprendemato.online, tens lá mais um conjunto de exercícios que irá crescer com o tempo e boa sorte para o que tens pela frente. Até à próxima!